Olá, eu sou a Clarissa do Klein English for All e estamos aqui com mais um episódio do meu podcast e hoje com uma convidada, Adriana Fous, que trabalha numa multinacional americana e vai nos contar um pouquinho sobre como ela aprendeu inglês sem morar fora. E também seguindo as dicas, aquelas dicas que eu tenho reforçado muito nos meus bate-papos, nas minhas redes sociais, que são dicas para nós estudarmos em casa sem precisar de um professor ali o tempo todo. Então, ela vai nos contar um pouquinho como foi esse aprendizado. Dri, bem-vinda ao meu podcast. Obrigada pelo convite. Espero que eu consiga passar um pouquinho da minha experiência para vocês, pessoal. Com certeza. E só antes, assim, resumindo, por que eu convidei a Adriana? Porque ela dá palestras, faz conferências, como eu falei, ela trabalha numa multinacional e ela faz muitos eventos internacionais, certo, Dri? Certo, certo. E ela tem assim, ela acha que ela não fala, mas ela tem uma facilidade, ela é super desenvolta, ela fala sem medo, parece que em alguns momentos que aí é uma nativa falando inglês de boa, porque ela não tem medo mesmo, independente dela falar certo ou não, mas ela bota uma primeira aí e vai embora. Tem que ser, gente, tem que ser. Às vezes na vida a gente tem que ir, né, Claro? Tem que ir em frente. E aí eu a convidei exatamente por isso, para nos contar um pouquinho sobre esse jeito que ela tem de que ela não tem medo de falar porque acho que para nós falarmos um idioma, independente de ser inglês ou outro, a gente não pode ter medo, certo? A gente tem que meter as casas e falar não, vou fazer, vou falar, vou me comunicar, que eu acho que é o mais importante. Então eu queria que você me contasse aí um pouquinho sobre a sua experiência, como você aprendeu, e o que te faz ser tão desenvolta para falar o inglês. Bom, claro. Primeira coisa que é uma particularidade minha é que eu não morei fora, como você já mencionou. Então, quando eu comecei nessa vida e comecei o contato com o inglês, era muito complicado para mim, porque eu ficava me sentindo o patinho feio, sabe? Assim, a única que não morou fora, a única que não fez o curso de 8 anos na tal. Então, eu me sentia já em desvantagem. Então, já vinha uma dose adicional de insegurança ali. Então, eu tava até, tipo, de te seguir e eu escutar os seus podcasts, eu tava me identificando muito com as suas dicas. Porque, Uhum. vou ser sincera, ninguém chega falando, né? Não, Ninguém lógico que não. adquire a segurança falando, nossa, né? Não é assim, é um processo contínuo que é composto de vários fatores. Sem E eu até vou dúvida. aproveitar essas dicas que você já deu para dar o meu exemplo, que eu acho que são super válidas. Uhum. Então, por exemplo, primeira coisa, eu tinha pavor de falar. Vocês não vão. Quem me conhece, se um dia vocês me conhecerem, vocês não vão acreditar. Eu tinha pavor. Então, assim, eu tremia, eu chorava, eu gelava. Só que o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo muito bem a minha leitura e a minha escrita. Então, o que eu Uhum. fazia? Eu não tinha, na ocasião, pessoal, agora a geração R e a geração Y, que são as gerações mais novas, um pouquinho assustada, porque eu sou geração, né, um pouquinho anterior. Não é geração Nutella, nem raiz. Isso, então daí o que acontece, né? Diz que agora é a geração R. A Então, R nem eu sabia, eu tô na Nutella ainda. a Nutella é a R. Aí o que acontece? A gente não tinha, né, Clarissa? Tipo, quando a gente era jovem, internet. Não, Então, quando eu imagina. comecei a trabalhar, pessoal, nessas multinacionais, todas de fora do Brasil, todas, é, 90% da nossa comunicação por e-mail era em inglês. Então, eu comecei a ler coisas que estavam relacionadas com o meu trabalho. Mas eu não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, que você pega assim, ah, quero saber um assunto super em pauta na minha área, Lá, coronavírus. põe lá no Vou ler Google. coronavírus. Se pega um texto em inglês, você grifa o que você entende, o que você não entende, você guarda para depois.
Uhum. Isso. Então, eu usava os protocolos que eu tinha internos da minha companhia, lia muito, tinha que fazer todos os meus relatórios em inglês, errava no começo muito, tinha muita correção dos meus gestores, mas eu era daquele tipo que eu prestava muita atenção para não cometer os mesmos erros. Então, assim, é difícil, não é fácil, mas com isso também vou dar uma vantagem do medo de falar. Me fez escrever extremamente bem o inglês. Ok? Então, assim, quem tiver oportunidade, sigam a dica da Clade. Pega um livro que você. Livro, eu acho, talvez o livro às vezes é muito denso e cansa, e a gente chega no fim do dia tá com o cérebro tostado. Mas pegue artigos pequenos de assuntos que você goste. Também pegar assunto, tipo, que não tem nada a ver com você, vai mais te trazer depressão do que solução, né? Negócio de economia que você nunca viu, cheio de informação. Moda, pega de moda. Você gosta de comida, pega de comida. Você gosta de compras, qualquer coisa. Porque daí uma vez eu tinha uma professora que me deu para falar assim, Business Communication. Eu li a primeira página, eu já comecei a chorar. Eu falei, gente, que assunto chato. Não conheço, não quero. Né? Você gosta de cachorro? Pegue lá de pet, né? O que existe de assunto no mundo? Um monte. Na internet você discou ali, tem uma gama gigantesca. Então, realmente concordo, acho super válida essa sua primeira dica. Outra coisa que isso para mim funcionou de uma maneira absurda, gente, que era escutar música em inglês, tá? Hoje em dia, vocês e Dua Lipa. Eu nem sei os cantores de hoje em dia. Now United, Dua Lipa. Nem sabe quem era, gente. Mas eu acho que a Clá até vai lembrar, talvez, de algum que ela use para as aulas dela. Era Whitney Houston. Amo. I Will Always Love You. Essa música para aprender inglês perfeita, né? Celine Dion. Celine Dion, ai, minha ídola. Stevie Wonder tem música, tipo, também para aprender inglês. Eu amo. Até hoje eu faço isso, gente. Às vezes eu tô assim, esperrando nas palavras. Aí você fala, já sei. Aí leio, né? Aí eu vou dirigindo. Não sigo essa parte do dirigir e ler ao mesmo tempo. Mas aí eu dirijo e vou cantando, né? E vou lendo, assim, de cantinho a letra. Assim, plena na rua. Vou. Então, assim, isso da música, para mim, funciona muito, né? Eu sei que você, como educadora, também sabe melhor que eu isso, né? Claro que cada um tem a sua maneira, né, de aprender. De aprendizado. A gente tem que se autoconhecer e usar o que o que tem mais, o que você se. Eu aprendi pela leitura e eu pegava, tanto é que é uma das coisas que eu cito. Que eu pegava livrinho eu amo romance, né? Sou assim, aquela sonhadora. Então eu pegava aqueles livros bem fáceis da Disney, sabe as historinhas da Disney? Sim. Aí pegava e fazia e lia, e às vezes em uma semana eu tinha devorado, mas era porque eu me identificava com a história. E aí, quando você sabe o contexto, porque é algo que você gosta, se torna mais fácil. Porque é o que eu falo, você não vai traduzir o livro, que você não é uma tradutora. Mas tem coisas que conforme você vai lendo, você fala, isso aqui... Porque eu acho que em inglês, eu não sei se você como uma pessoa que aprendeu, tem isso em mente, mas o inglês é muita associação também. Porque tem muitas coisas da nossa língua que são parecidas e tem coisas que você, por exemplo, você pega as ocupações, as profissões. Então, o verbo dançar é dance, dançarina é dancer. Então, teach é ensinar, teacher é professor. Então, você consegue fazer associações, às vezes, de colocar só um ER no final. Então, eu falo que o inglês também, às vezes, se torna fácil quando você consegue fazer essas associações. Não sei se você tem essa facilidade, mas para mim isso funcionou muito quando eu aprendi. Tenho, e concordo. E eu acho uma coisa importante até da sua colocação, porque a nossa língua portuguesa é muito mais difícil. Se a gente for parar para pensar, né? Uma vez, nem devia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu tenho uma amiga que uma vez ela falou assim, gente, você tá com problema, em inglês se bota o take, o get e vai, né? Take, get, go ahead, né? E vai em frente. Aqui não, a gente não tem um verbo que a gente pode usar para 5 coisas. Não, né? Enfim. Bom, aí outra coisa que, tipo,
da sua dica quando você fala da gramática. A gramática, claro, é sim extremamente importante. Eu já tive, como eu sou da área de treinamento de qualidade, eu sou muito criteriosa. Então, para essa parte, eu não conseguia fazer sozinha, tá? Eu até tinha uns livros gramaticais que eu usava, tentava estudar no avião quando eu estava viajando, mas assim, eu precisava do professor. Então, aí eu precisava, e a minha maneira de aprender era com o professor só para mim. Eu não podia nem ter um grupo, porque como eu sou muito expansiva e falo, já corto todo mundo, então ficava até meio histriônica ali no meio do grupo. Então, o que acontece comigo, né? Quando eu faço aula até hoje, eu até esses tempos atrás fazia aula de espanhol também. Então, o que acontece? Eu preciso ter um professor que me guie gramaticalmente, porque eu necessito ter essa diretiva clara, concisa, correta, porque senão, com a minha extrema autoconfiança, eu falo errado e eu realmente acredito que o errado está certo. Que pode Então, ser eu que preciso você de uma pessoa para leia. me pôr a cabeça e falar assim, Adriana, Não é assim. Tem que falar. existe, meu amor, essa palavra. Tá? Existe, é boa. Exatamente. Essa questão, eu até falo, né? Porque hoje, na época que nós estudamos, a gente não tinha, como você falou, a tecnologia que há hoje. Eu, quando estudei inglês, não tinha nem internet, pra você ter ideia. Era o dicionário Oxford, né? No bolso, aquele Tinha aquele bolso, impresso, sim. que ficava. E aí é o que eu hoje, quando eu até cito né, a questão da gramática, porque hoje você, se você puser no YouTube, verbo to be, você vai ter vários vídeos, você tem vários exercícios, mas isso que você falou, acho que é bem importante, porque é a mesma coisa que a gramática na nossa língua. A gente nasce, né, começa a falar, aprende o português, mas para nós sabermos como falar corretamente, a gente tem que ir para a escola, não é? Eu acho que e temos o português como matéria para nos ajudar, nos ensinar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, enfim. E eu acho que no inglês não é diferente. Então a gente pode estudar sozinha, fazendo várias coisas, mas a gramática, isso que você mencionou, é muito importante, essa questão de ter uma bússola, no caso o professor, para poder te guiar e dizer, ó, isso tá certo, isso tá errado, até na questão dos exercícios, de fazer coisas e ter alguém para te guiar. Eu acho que isso é extremamente importante. Sim. E o professor também ajuda a gente um pouco mais além, porque às vezes a gente entra na nossa zona de conforto e fala assim: ah, já aprendi, tá bom, já sei, já sei entrar na reunião lá que eu preciso, mas de repente eu vou, por exemplo, um exemplo muito engraçado. Uma vez eu viajei a trabalho para os Estados Unidos e a gente precisou alugar o carro. E aí eu ria muito na hora de abastecer o carro com a minha colega, porque eu falei assim, gente, eu não tive a aula do gas station. Eu vou perguntar para o moço como é que eu vou abastecer o carro. Então, assim, a gente talvez também fica muito limitado numa área única que a gente se identifica, é bom para aprender. Mas se a gente tem objetivos maiores, a gente tem que ter um professor para ajudar a gente a expandir. Sim, tá? Sim. E o aprendizado ele é contínuo, né, Drinda? Mas você que trabalha numa multinacional, você vê. Não dá para, por exemplo, fiz 2 anos, pronto, acabou, não preciso ver mais nada. Não, a gente sempre aprende. Sim, toda a língua, eu falo, a língua ela é viva. Então, todos os dias você vai, mesmo eu, né, como tradutor, intérprete, e quando eu dou aula, eu sempre tenho que pesquisar, a gente não é um dicionário ambulante. Então, diariamente nós estamos aprendendo coisas. Sim. Bom, uma outra dica que eu vi sua, eu não tenho muito hábito de ver vídeos no YouTube, né? Escutar podcasts também não, mas assim, gente, eu tenho um diferencial, porque eu tenho uma média de 2 a 3 teleconferências por dia em inglês, e eu escuto gente de todos os acentos, os sotaques. Eu tenho gente da Europa, inglês britânico, inglês. E assim, para mim é um treinamento, mas eu tenho falado para minha filha isso. Comece a escutar mais coisa em inglês no YouTube, dos seus tutoriais de cabelo que você gosta, para você ficar fluente, porque a minha filha também, é o caso da geração Nutella, né? Estudou, a mãe pôs naquelas escolinhas, mas não tem a desenvoltura de seguir em frente. Inclusive, esse podcast, dedicado depois para ela, viu? Para minha filha.
Séries, você vai morrer de rir agora, claro. Você fala assim, assista séries em inglês. A minha professora particular da época, a minha primeira professora, também me deu essa dica. Só que naquela época era fita cassete e a gente tinha que pôr uma cartolina embaixo da televisão. Gente, durmam com essa informação hoje. A gente tinha que pôr a cartolina para a gente não ver a legenda. E a série é uma coisa super moderna, né? Gente, eu gostava de assistir Friends, mas não era uma série muito adequada para você aprender o inglês, porque eles falam aquele nova-iorquino corrido. E muita piada, na realidade, quando eu falo de, né, voltando, é que eu amo Friends, mas pode ver, eu não sugiro, porque por mais que seja ótimo, mas se você já está num nível mais avançado, porque se você, né, tá começando, pode ser que você até se desmotive, fale, oh meu Deus, nunca vou conseguir, porque... Você sabe uma série que eu tô assistindo que eu acho que dá? É Good Girls. Ah, é lindo, uma belezinha. Eu tô no primeiro, Só que aí, ó, na tem primeira temporada. Tem subtitle, sem a legenda. Agora eu não quero assistir nada com legenda. Só que assim, meu filho não sabe falar inglês e nem ler, e a outra tem que ter a legenda. Então é isso, eu tenho que assistir tudo sozinha. Dá uma agonia ficar ouvindo e ter que ler. Aí eu falo assim, meu Deus. Ou então, hoje em dia, o que eu faço? A Good Girls, quando eu tô muito cansada, eu fiz isso ontem. Eu liguei, deixei passando em inglês e pus o subtitle, a legenda em inglês. Então aí eu cansei um pouco menos, né? Eu tô assistindo Heartland, também é uma belezinha. O inglês é bem aguinha com açúcar, mas o inglês é super fácil e é algo que dá para usar também. Pro pessoal aí de dica, gente, não peguem também séries muito complexas, porque senão o nível de desenergização cerebral é muito alto, porque você tem que prestar atenção no idioma e no contexto. Então, eu sugeriria, olha, eu me intrometendo na sua podcast, né? Ótimo. Mas o que eu sugiro? Peguem uma série que também você não precisa pensar muito, para você poder focar só no inglês. Porque senão você vai ter que focar no inglês, toda a história. No contexto, exatamente. Do crime que aconteceu para palavras que eu não sei falar nem em português. É bem isso mesmo. Então, eu também tenho essa... Bom, eu sei que a gente tem um tempo curto, agora te contar por que eu fiquei cara de pau. Eu tinha muito, muito medo de falar. Muito. Só que em 2009, já faz um tempinho, viu, gente? Eu fiz um projeto e ele foi submetido para ser apresentado por mim lá em San Diego. E aí eu falei, é hoje que agora. Esse medo. Fui, sofri, treinei com o professor antes de ir, treinei todo o speech, parará, fui, cheguei, apresentei. Hoje em dia seria 10 vezes melhor, mas fui. E o que eu percebi, pessoal? Os gringos, a gente tem muito medo do julgamento, sabe, Clarice? Você deve saber isso. A gente tem um medo do julgamento, mas o julgamento são dos próprios brasileiros, porque eles admiram a nossa capacidade de interagir e de falar com eles de uma tal maneira que é incrível. É incrível. Então, que nem eu brinco, né? Que eu falo, mas às vezes eu falo umas coisas erradas, eu falo umas palavras que não existem. Eles chegam a dar risada e me corrigem, tipo, brincando. Adriana, essa palavra não existe. Ou eles falam assim, ai, Adriana, a gente adora o seu sotaque, você tem que falar. Então, a questão não é só autoconfiança, também sim, mas você pensar que ninguém está no mundo para te julgar. Sabe? Isso é verdade. Você não vai ser julgado. Por que você seria julgado? Não é a sua língua nativa, você não cresceu ali. No meu caso, eu não morei fora. Então, dentro das minhas limitações, eu sou o melhor que eu posso. Tento fazer até hoje, ainda faço aula, a empresa me disponibilizou um programa que, de acordo com a minha chefe, que é americana, falou, você não precisa, mas não preciso sim. Esses dias aprendi um monte de palavrinha para reuniões tipo internacionais que eu não sabia. Falei, gente, vou começar a usar. E é isso. E pensar, você não precisa se sentir julgado, não é seu idioma. E pensar que se fosse ao contrário, seria a mesma coisa, né, Dri? Um nativo que aprende a nossa língua.
Tem coisa na nossa língua que a gente fala errado. Exatamente. Qual o problema de você falar a língua do outro? Ele entendeu? Você entendeu? Todo mundo chegou a uma conclusão final que precisava? Segue a vida. E depois, outra coisa que eu fazia no começo, e não façam nunca. Fica pensando, putz, mas eu falei aquele verbo. Falei, conjuguei errado, não. Segue a vida. Porque se você para, é pior. Né? Você tem que falar assim, bom, vou até o fim. Porque eles entendem, gente. Eles entendem. E eles também erram, tá? Vou falar pra vocês. Não, sim, isso que eu ia... conferência que eles falam errado também. Muitas vezes a gente... Julgue, porque é assim. Não, mas muitas vezes a gente que aprendeu a gramática, porque a gente aprende a língua da maneira correta. Então, muitas vezes, nós temos muito mais conhecimento da gramática do que eles. Porque quando a gente aprende certinho. Então, a gente quer falar certinho. E muitas vezes eles no inglês acabam falando coisas que a gente fala, não, mas não é isso. Mas é porque gramaticalmente eles não usam. E nós usamos. Então, exato, tem essa diferença. Na interpretação, isso que você falou de errar, funciona muito. Porque é o que a gente comenta. O tempo que a gente tem de ouvir a mensagem, processar e produzir é muito rápido, é questão de segundos. Então, errou, não importa. Você chegou ao resultado, você conseguiu transmitir a ideia, todo mundo entendeu? Então, vamos embora. Até a gente fez um podcast com um intérprete renomado, que é o Ulisses, e ele cita um exemplo de um evento que ele fez, que ele foi falar, ele tinha que falar Boston, né? Um dos estados, ele tinha, uns estados não, uma das cidades, ele tinha que falar Boston e ele falou bosta. Então, desculpa falar essa palavra. Mas aí diz que todo mundo ficou olhando, ele riu e seguiu em frente. Não dava tempo dele corrigir e para muitos era como se ele tivesse falado Boston, entendeu? Assim, foi tudo muito rápido. Então, isso acontece muito e a gente tem que falar. Esses dias você me falou isso, teve uma palavra que eu percebi que eu falei errado. Você me corrigiu, lembra que eu te falei assim, hoje eu tô me achando a nativa. Tipo, aí você falou, eu nem lembro o que era, você falou assim, você errou tal coisa, Adri. Eu falei, eu percebi, mas eu fingi que tava tudo bem. Tudo certo, vamos embora. Aquilo ali eu apresentei pra todo mundo, tipo assim, gente, tô linda, plena, não, errei. Tá certo, tá certo. Dri, adorei conversar com você. Eu acho que foi muito válido tudo que você colocou. Só uma última pergunta. Você aprendeu inglês com quantos anos? Você já era adolescente, você já era mais velha. Adolescente? Eu só aprendi quando a necessidade fez assim, ó, toque, toque, toque. Então isso mostra... esse processo com 24 anos. Nossa. E eu comecei a falar com desenvoltura com mais de 30. Tá? Então, isso mostra, mais uma vez... Agora, porque eu acho... perguntar, não, seria muito questão, mas, assim, antiético. As pessoas às vezes vêm com umas histórias assim, porque dependendo da idade, estudos comprovam que a mente dói de aprender idioma. Mentira, porque eu aprendi o espanhol com também 30 e pouco e eu sigo a mesma linha do inglês. Falei errado e vou e vai embora. É isso, gente. Bora viver, vamos deixar de viver, de viajar, de ter um bom emprego por causa de uma vergonha? Não. Né? Vamos contar com a nossa boa vontade e com professores qualificados como você, por exemplo. Obrigada. É isso, gente. Tenham coragem. Isso mesmo. Dri, adorei. Acho que é isso mesmo. Tudo que você colocou aqui é o que eu tenho mostrado, enfatizado muito essa questão de que não é idade para se aprender, de que é possível sim ter eu falo muito isso, existe o que a gente brinca no nosso meio de professores, que a metodologia que usamos é 80-20, então 80% é aluno e 20% é o professor, porque nós somos o guia, nós somos a bússola, mas aí o resto é com você, com as pessoas que estão aprendendo, como eu aprendi sozinha, porque eu não tinha um professor, a professora era péssima, enfim, isso lá nos Estados Unidos, que também já fiz um podcast contando um pouquinho de como aprendi, da mesma forma que você aprendeu. Então, isso mostra que é possível sim aprender depois, né, de uma certa idade, e é possível seguir todas as dicas que eu coloco. E quero agradecer, Dri, demais a sua presença, tudo que você colocou aqui pra gente. Então, se eu tivesse tempo aqui, falaria o dia todo sobre isso, mas a gente não tem. Então, vou agradecer mais uma vez.
esse é o final do nosso podcast com a minha convidada Adriana. Não deixe de visitar o meu site, também o perfil da nossa convidada, Dri_Fols. E até uma próxima. E não deixe de assinar o meu canal. Perfeito. Obrigada, Clá. Beijo.